Agora, a Prefeitura de Taubaté decidiu aumentar o prazo para o pagamento de impostos na cidade por causa da quarentena. E o repórter Tiago Bezerra fala ao vivo de lá. Oi, Tiago, boa noite para você. Aqui em Taubaté, Ademir, a grande mudança é justamente esse prazo mais estendido para que os contribuintes possam fazer o pagamento de alguns impostos, como por exemplo o IPTU. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando o Jornal Vanguarda. Sobre isso eu vou conversar com o prefeito de Taubaté, que está aqui ao meu lado. Prefeito, a respeito então desses pagamentos, um prazo um pouco maior, como é que vai ficar essa situação aqui na cidade? Boa noite. Boa noite. Nós estendemos os pagamentos de impostos que venceram ou que vão vencer em março, abril e maio, para junho, julho e agosto, e assim sucessivamente, se for necessário. Então, se nós precisarmos, se a quarentena se estender um pouco mais além de maio, ou se essa quarentena for seletiva para algumas pessoas, para essas pessoas também a gente vai estender ainda mais a prorrogação de impostos. Falando a respeito justamente da quarentena, prefeito, aqui em Taubaté a gente teve esse índice de isolamento social que é calculado diariamente. Durante a semana ele foi caindo cada vez mais e a gente vê que realmente a cidade, em geral, a população não tem respeitado isso de ficar dentro de casa. O senhor atribui a quê esse desrespeito ao isolamento? Nosso isolamento é baixo, 47%, é semelhante à da capital. Nós tivemos 3 números abaixo de 50 nos últimos dias. Esse isolamento é uma desconfiança, esse isolamento baixo é uma desconfiança de que realmente o vírus não é grave ou de que não atingiu a cidade. É um equívoco achar que com 4 mortes ou com 46 casos a cidade está protegida do vírus. Não está. A gente tem esse baixo número de casos e a gente tem esse baixo número de óbitos em razão de termos nos preparado, justamente em razão das pessoas terem respeitado a quarentena até os últimos 8 dias. De 8 dias para cá, nós tivemos um aumento de 115% no número de internações, de 20 para 43 internações. Isso se deve a um desrespeito maior nos últimos 10 dias a esse isolamento social preconizado pelos especialistas, pelos infectologistas. Prefeito, a gente tem aqui na região alguns prefeitos de outras cidades, a exemplo de São José dos Campos, Felício Ramute, prefeito que não concorda com isso, a prorrogação da quarentena e que vem pedindo a reabertura dos comércios. O senhor, ao contrário, desde o início, até antes da determinação do governo do estado, sempre defendeu isso do fechamento dos comércios. Como o senhor faz essa análise, então, desse momento em que hoje o governador João Dória resolveu estender a quarentena até o fim do mês? Eu entendo as razões do governador. Você imagina, foram 200 mortes nas últimas 24 horas e mais de 600 mortes no Brasil nas últimas 24 horas. O Brasil está chegando a quase 10 mil mortes e o estado já passou de 3 mil. O vírus é letal, ele é grave e ele vai atingir a nossa região. Eu, nesse momento, imaginava que o governador fizesse uma flexibilização heterogênea. Ele não fez. Eu imaginava que alguns setores da economia pudessem voltar a trabalhar, lojas de venda de automóvel, vendas de tecido, óticas, enfim, algumas atividades que não geram aglomeração de pessoas. Mas eu entendo perfeitamente, é muito fácil nesse momento atirar pedras no governador, mas o que ele está fazendo é absolutamente razoável, ele está defendendo vidas. O senhor concorda com ele? Concordo com ele num momento em que a situação tem se agravado muito. O Brasil nem chegou no pico da doença e nós já temos quase 10 mil mortes. É que isso talvez não seja muito evidente para as pessoas na nossa região, em São José, em Taubaté, em razão do baixo número de mortes. Mas já é um problema muito sério no Brasil e logo vai chegar na região. Tá certo, prefeito. Muito obrigado pelas informações, pela sua entrevista. A situação aqui em Taubaté não é das melhores não, viu, Ademir? Vale a gente reforçar esses números. Nós já temos 4 mortes confirmadas por Covid-19 aqui em Taubaté, 46 casos confirmados da doença e 43 pessoas que ainda estão internadas esperando aí uma mudança no quadro de saúde delas. Eu volto com você no estúdio. Tá certo. Obrigado, Tiago.